Pois é, galera, eu fiz um vídeo recente dando dicas de 5 clássicos da literatura universal para você ler num dia e aprofundar, crescer as suas referências literárias. Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas de filmes clássicos do cinema, digamos assim, universal, para que você aumente justamente as suas referências, que você cresça enquanto leitor, enquanto ser humano também, claro, porque a arte transforma. Eu acredito muito nisso. Eu sou um grande fã de cinema, além de quadrinhos de literatura. Eu tenho uma coleção de mais de 800 DVDs, que se transformou em uma coisa inútil hoje em dia, né? Por causa do Netflix, etc. Mas eu tenho DVDs aqui que são históricos. Então, eu tenho filmes dos irmãos Lumière, que criaram o cinema lá, foram os principais precursores das máquinas cinematográficas, de 1895. Então, pelo fato de eu gostar dessas questões históricas, eu guardo ainda na minha coleção até hoje. Mas vamos lá, sem mais enrolação, sem demora, eu vou mostrar aqui 5 filmes que você consegue fácil, digamos assim, fazer download ou achar nos streamings, ou até mesmo no YouTube, tá? Para que você acompanhe melhor as obras que fazem referências a essas magníficas películas, né, cinematográficas aí. O primeiro que eu vou dar indicação é tido como um dos maiores filmes de todos os tempos. Sempre aparece na lista, na lista top 5 de todos os críticos, sempre, que é o Cidadão Kane. O Cidadão Kane é dirigido por Orson Welles. Orson Welles é talvez o diretor de cinema mais conhecido, mais louvado, mais, digamos assim, ovacionado da história do cinema, porque ele criou, nesse filme aqui, para a feitura desse filme, ele criou diversas técnicas cinematográficas de cinema, gente. Porque o cinema, a gente tem que entender que é uma coisa que exige muita logística. E naquela época que estava engatinhando ainda, que você não tinha as gruas, as questões, os carrinhos com a câmera, os anteparos que você vai passando a câmera por dentro de uma janela e entra numa casa. Ele criou diversas técnicas do cinema aqui. E além do que, é uma história foda também, que fala sobre o Kane, né? O Charles Foster Kane, que é citado em vários filmes, gente. Várias obras de literatura também citam o Cidadão Kane. E é um cara, um magnata, eu tenho essa edição dupla aqui, é um magnata da imprensa norte-americana, que vai crescendo muito lá e forma um império de mídia, e vai debater essas questões de mídia, de manipulação de massa, e aí ele se transforma num político, e tanto é que parece muito com uma figura histórica que tem nos Estados Unidos, e também parece muito com a história de Roberto Marinho aqui no Brasil. Então fica essa indicação aqui, o Cidadão Kane, que é sensacional, um filmaço dos anos 30, galera. Eu acho que aqui é de 1941. O filme é de 1941. Clássico absoluto, obrigatório. Outro filme que é citado sempre através de cenas ou de falas, né, que são muito famosas, é Are You Talking to Me? Are You Talking to Me? Tem muito essa cena, o cara aponta um revólver pro espelho, Are You Talking to Me? Que é Taxi Driver. Talvez até muitos de vocês já tenham assistido. É um clássico absoluto do Martin Scorsese, que vai trazer a figura desse solitário aqui, é um taxista que fica, digamos assim, pela noite de Nova York, analisando a podridão suburbana e tecendo comentários super preconceituosos. É um cara muito doido, e por ser muito doido e solitário, ele acaba, sei lá, descambando para a violência. E é um filme super psicológico, mas ao mesmo tempo interessante demais, muito profundo, resulta em muitas discussões. E tem cenas de ação formidáveis que inspiraram tantos e tantos cineastas aí, por isso que é um clássico absoluto. Um deles que foi influenciado é o Quentin Tarantino. Tem umas cenas lá de sangue, de tiro, que é Tarantino puro. Você vê muito de Tarantino, uma das referências, né? Porque Tarantino é um liquidificador de referências. Posso até fazer um vídeo sobre isso depois. Eu tenho uma coleção inteira dos filmes dele aqui. Se você quiser, deixa nos comentários aí, beleza? Outro clássico do meu diretor favorito da vida é Janela Indiscreta, Rear Window. Nossa, esse filme é foda, velho. E é citado pra caramba o James Stewart, que
que é um ator, é um grande ator da época, né? Um galã da época, fazia filmaços, antológico, icônico. Estrela esse filme aqui com a Grace Kelly, que é outra atriz fabulosa de Hollywood. E esse filme aqui a gente vai ter todos os elementos do bom cinema Hitchcockiano, que é justamente a construção do suspense, das cenas ali entrecortadas, do que é dito, do que não é dito. É simplesmente foda essa história. E é também uma alegoria do cinema, porque o filme é sobre voyeurismo. Você tem esse fotógrafo aqui super famoso que quebrou a perna e passa o dia inteiro, digamos assim, com a sua lente gigantesca observando a vida dos vizinhos. E à medida que ele vai vendo o que acontece na casa dos vizinhos, ele vai descobrindo, digamos assim, um crime que vai acontecer e ele fica nervoso. E o filme se passa todo no apartamento dele e da ótica que a gente fica vendo da lente dele ali, a vida dos vizinhos. E isso é basicamente o cinema. O que é o cinema senão um exercício de voyeurismo? Que a gente vê na tela o recorte de um pedaço da vida daquele personagem. Quando a gente está olhando na janela de um vizinho atrás da vida dele, também é um tipo de cinema, um voyeurismo. Então tem essa alegoria maravilhosa aí do Alfred Hitchcock. Outro clássico absolutíssimo, que é esse, se você não assistiu, pelo amor de Deus, corra! Blade Runner, estreado por Harrison Ford e dirigido pelo gigantesco Ridley Scott. O Blade Runner é baseado num livro que não é homônimo, porque o livro se chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, o clássico absoluto da ficção científica, do cyberpunk, que é do Philip K. Dick. Né? Aqui essa edição da Aleph maravilhosa, com ilustrações de vários mestres aí dando na arte. E aqui o filme é foda pra caramba, porque traz uma representação gráfica, adiciona outras camadas de leitura da obra. Então é bom ler o livro e assistir o filme. É foda. Harrison Ford é uma ficção, digamos assim, muito contemplativa, reflexiva. Às vezes é um ritmo mais lento, mas tem tudo a ver com a trama, com a questão do futuro distópico, da sociedade que é criada, se vale a pena viver nisso. É foda, enfim. E a última indicação para fechar os 5 aí, e se você assistir esses 5 filmes, você já vai ter uma base aí digamos assim, de cinema, porque são filmes de tempos diferentes, de períodos diferentes. Então você vai ter um recorte muito interessante da cinematografia do século XX, para que você consiga expandir, quem sabe, aí esse gosto pela sétima arte. Nona arte são os quadrinhos, sétima arte, o cinema. A minha última indicação é o filme dirigido pelo Brian De Palma, um clássico, Scarface, né? Protagonizado por um dos maiores atores de todos os tempos, que é o Al Pacino. Isso aqui é foda, né? É a história de vida, você acompanha, é um épico da vida do cara, Tony Montana, um criminoso que nasce do nada, do baixo clero dos criminosos ali, imigrados de Cuba, e aí ele vai crescendo, vai formando um cartel de cocaína, de venda. Então é uma história de criminoso que vai crescendo, que é foda demais, demais, demais. E todos os problemas que isso vai causando nele, e é um herói trágico, né? Um anti-herói trágico. O destino dele a gente já sabe qual é, tem muitos filmes que falam sobre isso, e tem a cena absolutamente sensacional, que é Say Hello to My Friend, que ele pega duas M16, 2 riflezão lá, abre uma porta com o pé e pá, manda ver na galera que tá chegando da máfia. É uma cena que já passou, foi parodiada em desenho animado, em tudo que é lugar. Então, Say Hello to My Friend é uma coisa que até apareceu. Tony Montana apareceu até na casa do Queiroz, velho. Que ele foi pego agora, né? Tinha um bonequinho do Tony Montana na casa do Fabrício Queiroz aí, mostrando que a influência é grande do Scarface. Então é isso, gente. Por esse vídeo é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, dê indicação aí, o que é que você quer ver mais aqui. Top 5 de outra coisa, sei lá. Enfim, fique à vontade aí, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.